Em vésperas das eleições legislativas antecipadas, o Jornal de Negócios lança 2 podcasts especiais da Soma dos Dias, com os coordenadores dos programas eleitorais da Aliança Democrática e do Partido Socialista. Será um olhar mais focado nos temas económicos. Nesta edição especial convidamos António Leitão Amaro, coordenador do programa da AD, vice-presidente do PSD, professor de Finanças Públicas, ex-secretário de Estado da Administração Local, e é também cabeça de lista às eleições de 10 de março pelo Círculo de Viseu. Eu sou o Paulo Ribeiro Pinto, comigo está a jornalista Filomena Lança. Esta é a Soma dos Dias, em formato especial legislativas antecipadas. António Leitão Amaro, muito obrigado por ter aceitado o convite do Negócios. Por uma questão de fair play e de alguma equidade com a coordenadora do programa do PS, impôs-se uma pergunta que também já foi colocada a Alexandra Leitão sobre a governabilidade. O PSD, qual é a posição, ou a AD, qual é a posição neste momento face a um cenário em que não há uma solução maioritária de esquerda, em que o PS é governo ou ganha com minoria? Qual é a posição da AD neste momento? Nós vamos responder. Muito obrigado pelo convite para começar, para falar sobre este programa que foi coordenado por várias mãos, o Pedro Duarte, Joaquim Miranda Sarmento, Pedro Reis e eu próprio. A resposta a essa pergunta é: o PSD e a AD falam sobre aquilo que interessa aos portugueses, que é o que é que faz se governar e em que condições é que governará. E só falamos sobre esse cenário. Portanto, todos os outros cenários que não passem pela uma vitória da AD, até porque Luís Montenegro disse que se não ganhar, não governa, nós não elaboraremos. Os portugueses sabem, ganhamos, governamos, e só governamos com a AD, eventualmente admitindo uma coligação com a IEL. É a maior clareza relativamente a cenários de vitória e não elaboramos mais tempo. Sinceramente, acho que as pessoas estão muito mais interessadas no resto da nossa conversa do que numa coisa que é estar a falar sobre e depois, e se não ganharem no cenário A, porque se ganharem no outro cenário, se não ganharem no cenário B, afinal já, enfim, não vamos perder tempo mais com isso. Ok, não percamos mais tempo, vamos a questões concretas, nomeadamente económicas. O cenário macroeconómico da Aliança Democrática é francamente mais otimista do que o do Partido Socialista. Tendo em conta os padrões de crescimento da economia portuguesa nos últimos anos, o desvio, que é positivo, é bastante significativo. Em que é que se baseia esta, e estou a citar, a ambição de que fala a AD para este cenário macroeconómico? As pessoas, em primeiro lugar, precisam de perceber que ele é realista. É verdade que é muito diferente dos últimos anos, mas é por causa disso mesmo que nós precisamos de muito mudar, porque entramos desde o início do século, desde os anos 2000, num padrão de fraco crescimento, uma média de 0,7% ao ano, que é francamente fraco. Mesmo nos últimos anos, crescemos sempre atrás dos países com os quais nos comparamos. E é por causa disso que nós precisamos de mudar, para dar um salto para outros níveis. Já agora, para percebermos que isto é realista, níveis inferiores até ao que Portugal já cresceu, designadamente nos tempos da governação de Cavaco Silva, e inferiores ao que outros países da Europa que estão mais ou menos no mesmo nível de riqueza per capita têm crescido. E, portanto, o que nós queremos é, para Portugal, abandonar o período da resignação e da desistência com pouquinho e passar para um período de crescimento maior. Como? Que é a sua pergunta. Portanto, 1 é realista, 2, como é que se lá chega? Com um programa de reformas económicas, um conjunto delas, não há uma medida que seja a bala de prata. Se quisermos, eu tenho dito isto, a mais urgente e mais rápida são naturalmente as medidas fiscais, porque são, a literatura económica diz-nos, as que induzem resultados mais rápidos, porque com a redução do IRS incentiva crescimento, consumo privado, quer pela redução do IRC incentiva investimento, 2 componentes fundamentais do PIB, e portanto essa sendo a medida mais rápida a gerar efeitos, não é a mais importante no médio e no longo prazo.
A mais importante de todas é mesmo a reforma nas qualificações, seja dos estudantes do ensino básico, secundário e superior, muita concentração no voltar a aumentar os níveis de exigência e de qualidade na educação, aposta no ensino profissional e depois na formação ao longo da vida. Mas onde isso há demora tempo. Isso demora tempo. É por isso que nós temos uma combinação de medidas que têm efeitos mais curtos e mais longos. Pelo meio, se quisermos, mais rápido de todos, reformas e desagravamentos fiscais. O mais estrutural, mais importante no longo prazo, mas que demora mais tempo, são os reforços das qualificações, embora as qualificações daqueles que já estão no mercado de trabalho e o ensino profissional tende a gerar resultados mais rápidos. E pelo meio temos um outro conjunto de reformas que procuram reduzir os custos de contexto, aumentar a liberdade e a flexibilidade na economia, aumentar o valor acrescentado por via da introdução de mais inovação e de mais ciência. Nós temos um nível de investigação e desenvolvimento no PIB francamente abaixo da União Europeia que é preciso aumentar e, portanto, a combinação dessas medidas, e depois podemos desenvolver várias, com certeza querem falar de mais, redução da burocracia, aceleração naturalmente dos licenciamentos, mecanismos de atração de investimentos, dar estabilidade aos investidores, não apenas com a proteção dos contratos e dos compromissos internacionais que foram muito abalados nos últimos tempos, mas também com o regime fiscal e com a estabilidade fiscal, aceleração da justiça, em particular da justiça económica e da justiça tributária, onde se perde muito valor e, portanto, há um conjunto amplo de reformas que viabilizam o crescimento. Elas têm que ser todas implementadas logo a partir do momento zero. Mas, em todo caso, o multiplicador orçamental que usam para estas projeções tem de ser necessariamente bastante elevado. Repare, não é particularmente elevado no sentido, ele é credível e resulta da combinação de medidas que aceleram o consumo por força do desagravamento fiscal e depois, subsequentemente, à medida que o crescimento vai começando a aumentar, naturalmente o aumento do rendimento das famílias, com um crescimento do investimento e um efeito também de aumento de exportações, mas como nós sabemos, pelo menos numa fase inicial, o aumento de exportações traz um aumento de importações e, portanto, por isso é que numa fase inicial, na composição do crescimento, a procura externa líquida tem um efeito que parece menor, mas é porque as importações crescem também com o crescimento das exportações numa fase inicial. E, portanto, a nossa avaliação é que isto é realizável ao final de 4 anos, quando nós estamos a falar de 3,4%, é o crescimento ao final da legislatura, procurando que depois, no final da década e início da próxima, possamos entrar num ritmo de crescimento de 4% ao ano. Isto obviamente implica dar um crescimento de produtividade também, e está muito assente nisso, e pronto, e portanto nós achamos que a combinação de medidas que apresentamos permitem viabilizar isso. Muitos incentivos ao trabalho, à produtividade, e portanto parece-nos não apenas àqueles grupo de economistas mais restrito que fez esta apresentação de trabalho, deste trabalho e deste programa económico, mas também muito mais economistas com os quais reunimos e trabalhámos ao longo destes anos. Ficou mais conhecida uma reunião final com que fizemos, em que ouvimos vários deles e trouxemos outros também para uma avaliação final do trabalho e das projeções, e portanto eu creio que o envolvimento deles é também um sinal desse realismo do cenário que apresentamos. É por isso que fique claro, é preciso as reformas serem implementadas. Depois ficássemos a meio caminho, isso obviamente os resultados não podem ser os mesmos, mas para nós termos os mesmos resultados do passado, já temos a falta de ambição do Partido Socialista. Mas esse trabalho que fizeram, suponho que imaginaram vários cenários, equacionaram um plano B caso as vossas previsões económicas fiquem aquém daquilo que estão a avançar agora? A história económica ensina-nos que há muitas crises, surpresas, choques, mas essas crises e choques têm naturezas diferentes e as respostas têm que ser encontradas em função
da natureza do choque das crises e dos fatores de incerteza. A economia portuguesa tem que encontrar, e esse é um dos aspectos principais da transformação que precisamos, uma flexibilidade, uma agilidade maior para responder com mais rapidez a choques. Mas o plano que temos é o plano A de executar este programa ambicioso de reformas, que também envolvem muito a melhoria da eficiência do Estado. O Estado tem um papel muito importante na sociedade e também na economia. Mas há um ponto, ou há um conjunto de situações, da justiça ao licenciamento, ao um consumo ineficiente de recursos, em que pode colocar obstáculos e tem colocado obstáculos ao crescimento. E também a reforma do Estado é importante para nós conseguirmos crescer mais. Mas sabemos todos... O que temos é o plano A para executar. Como qualquer governo que depois, na realidade, pode lidar com conjunturas internacionais melhores ou piores, tem que encontrar as respostas de ajustamento. Sim, mas sabemos todos bem quão demorado é fazer reformas do Estado e ver resultados. Sobretudo quando não se tem vontade. Repare, veja casos como recentes, para falarmos de casos recentes, da Irlanda ou da Grécia, em que reformas geraram efeitos. Veja, mais do que todos esses, que as pessoas, é uma realidade que podem desconhecer, veja o caso português. De onde é que vem um crescimento entre final de 2013 e 2019 sempre a subir, até estagnar? Foi de um conjunto de reformas que se fizeram ali entre 2012 e 2014, aliadas a uma conjuntura internacional. Claro, como o governo em 2016 deixou de fazer... Mas que incluir o II, por exemplo, o enorme aumento de impostos, que vai ao arrepio daquilo que vocês querem agora fazer. Houve uma medida em resposta ou em consequência de uma indispensabilidade. Havia contas para pagar, a conta só fechava se reduzisse despesa ou se aumentasse a receita, e portanto a prioridade naquela altura para depois para que se pudesse ter um Estado próspero, que cumprisse os seus compromissos, que pagasse aos funcionários públicos, aos pensionistas, mantivesse os serviços públicos a funcionar, era necessário que houvesse dinheiro nos cofres do Estado. Para isso foi tomada uma medida do lado da receita, que teve como efeito permitir que o Estado português saísse da Troika, que os governos seguintes tivessem outra liberdade para tomar decisões. Infelizmente não foram decisões a partir de 2016 com natureza reformista, e por não terem sido, quando o efeito do ciclo de reformas anteriores e a conjuntura internacional, esses efeitos se começaram a esgotar, entramos de novo num período de crescimento fraco. E basta ver não apenas o cenário macroeconómico do Partido Socialista, mas isso vale o que vale, as previsões do Conselho de Finanças Públicas, não apenas para este quadriénio, mas para até o final da década de 30, que há uma avaliação do Conselho de Finanças Públicas, creio que até 2038, onde aponta para crescimentos entre 1% e 2% anuais, que é manifestamente fraco, e por isso nós precisamos mesmo de mudar de vida e dar este ímpeto reformista, mas com mudanças que são profundas, mas seguras. E as projeções que fazem no cenário macro podem favorecer margens de negociação com outros partidos no âmbito parlamentar? Para efeitos de medidas orçamentais ou para efeitos de... Para efeitos de medidas orçamentais. Esse é um aspecto curioso. O nosso programa tem, na dimensão das medidas que reduzem despesa e que aumentam receita, um impacto total calculado no último ano da legislatura de 7.200 milhões de euros. Ninguém questionou esse número, o que demonstra o rigor das nossas contas. Depois houve umas habilidadezinhas a tentar somar coisas que não se somam. Mas nesse mesmo período, designadamente agora vamos, por exemplo, para a parte fiscal, desses 7.200 milhões de euros, 5.000
é a receita que nós abdicamos. Se nós não abdicássemos dessa receita, a receita fiscal subiria sempre 15 mil milhões, ou seja, passa a subir 10 mil milhões, com o maior desagravamento de carga fiscal que há memória em período de crescimento. O que é que significa? Que esses 10 mil milhões de euros de crescimento da receita neste período, mais do que consomem a despesa adicional discricionária e mais os aumentos de valorização dos funcionários públicos, atualização de pensões, ou seja, é um cenário prudente, mesmo combinando o cenário macroeconómico que temos, que é ambicioso, indiscutivelmente, e as medidas orçamentais cabem e são justificadas e são perfeitamente sustentadas no cenário macroeconómico, mas com larga folga. Eu diria que a folga não está prevista para negociações com outros, está feita por uma razão de prudência e para nós podermos dizer aos portugueses: estamos a prometer aquilo que podemos fazer. Exatamente. As folgas são os excedentes. Diga? As folgas são os excedentes. Sim, é a diferença entre a receita a mais que sobe, os tais 10 mil milhões de euros ao final dos no quarto ano, no último ano de legislatura, são mais 10 mil milhões de euros de receita fiscal. Seriam 15 se nós não tivéssemos reduzido os impostos em 5 mil milhões. E nós, de medidas orçamentais discricionárias, essas medidas, o reforço da carreira dos professores, a atualização de outras carreiras, o complemento solidário, o rendimento mínimo para os pensionistas de 820 euros, conseguimos cobrir isso tudo, mais as atualizações de pensões e de salários pela inflação, ou no caso das pensões pela lei, e portanto ainda sobra aí uma folga exatamente para eventuais incertezas, e é por causa disso que há uma redução. Para medidas adicionais, eventualmente? Para gestão, nós não estamos a pensar em medidas adicionais. A realidade justificá-lo-á, mas estamos a dar aos portugueses a certeza de que isto é ambicioso, mas seguro. Que é uma coisa que as pessoas... que nós compreendemos a surpresa do Partido Socialista, que desistiu. Aliás, na campanha não tem nada de novidade, não tem nada de proposta do Partido Socialista, está ali perdido entre defender a herança, mas depois tem vergonha, e uma mudança, mas que também na verdade não é uma mudança de nada, enfim, é até desdizendo algumas das coisas que tinha dito no passado recente. E portanto é um cenário preparado com o conforto de quem sabe que há incertezas, que só pode prometer aquilo que sabe conseguir pagar. E nós conseguimos, com isto tudo, ter uma coisa que também ninguém contesta, margem para uma redução significativa da dívida pública, bem para baixo de 90%. Poderia ir mais rápido, se quisessem, uma opção política. Era uma opção política. A nossa opção neste momento é fazer e isso foi foi um dos temas, já agora vale a pena partilhar isso, um dos tópicos um dos pontos mais discutidos com os vários economistas que ouvimos, e até naquela reunião foi publicitada, dos ritmos. E a opinião generalizada é que é importante ter saldos orçamentais que não sejam negativos, em equilíbrio ou ligeiro superávit, que é o que nós propomos, que haja uma redução da dívida, uma continuada redução da dívida pública, mas é tão importante ter alguma redução quanto ter a redução da carga fiscal neste momento. É uma opinião completamente partilhada por todos estes economistas que ouvimos. E, portanto, sim, se quiser de alguma forma, nós fazemos um equilíbrio. Preferimos não ir muito mais longe do que as regras europeias exigem, para conseguir fazer este desagravamento de impostos e fazer um reforço do investimento público e a atualização de pensões e no caso dos pensionistas com rendimentos abaixo de 820 euros, um suplemento muito significativo ao seu rendimento. E governam com o Orçamento de Estado em vigor, feito pelo PS, ou na primeira oportunidade apresentam um retificativo? Vamos começar a governar com o que está em vigor, evidentemente, porque é assim, ele está em vigor. Anuncia o líder da AD e do PSD, Luís Montenegro, disse desde o momento em que o Presidente da República optou por aquela escolha de protelar a dissolução para que o orçamento pudesse ser aprovado, que nós, não sendo um orçamento no qual nos revimos,
iríamos fazer ajustamentos. E, portanto, sim, é natural e é expectável que existam ajustamentos ao orçamento do Estado para o ano em curso, até porque, designadamente, nós precisamos de lançar várias medidas nos primeiros 60 dias, algumas delas que implicam despesa, que já foram anunciadas. O programa de emergência na saúde é um exemplo. E, portanto... apresentariam um retificativo. Haverá seguramente... É inevitável. Eu diria que é praticamente inevitável. Okay. Passávamos, se calhar, para as questões mais relacionadas com a fiscalidade, que é, enfim, uma das bases do vosso programa eleitoral. E uma das vossas promessas é a atualização dos escalões de IRS à taxa de inflação. A ideia é garantir esta atualização em todos os anos em que estejam no governo. Sim. Nós aliás, até já propusemos que essa atualização seja ou conste da Lei de Enquadramento Orçamental e eventualmente da Lei Geral Tributária, para acontecer por defeito. Quer dizer, o princípio em Portugal deve ser: o dinheiro é dos contribuintes. O Estado é uma criação coletiva. Não tem dinheiro e recebe e cobra dinheiro que é dos contribuintes. Se por força de decisões tributárias, se por evolução da economia, a conjugação das duas coisas, se verifica que ao longo do processo o Estado está a arrecadar mais do que devia, ou que há um fenómeno, um salto na inflação que leva a que haja alguma evolução nominal nos rendimentos, nós temos que garantir que não haja perda de poder de compra e que o dinheiro a mais que o Estado cobrou seja devolvido aos contribuintes. E por isso nós já previmos estas duas ideias de atualização dos escalões. Essa é mais fácil de prever. E depois um princípio de que o Estado deve devolver ou então voltar a deliberar democraticamente sobre se captar mais receita do que estava previsto. Portanto, em função da produtividade, não é? A atualização dos escalões deve ponderar inflação e produtividade, ou seja, estamos a apontar para a ideia de crescimento nominal. Nós usamos os dois conceitos e não dizemos o conceito de crescimento nominal porque é preciso depois alinhar isto com o número de trabalhadores. É só por causa disso, muitas vezes, esta fórmula da atualização dos escalões é feita pelo crescimento nominal. E nós usamos em vez disso, atualizar a inflação e à produtividade por causa dessa eventual distorção, porque se houver houver um fenómeno de impacto no volume de emprego, poderia ter uma distorção e poderia ter, aliás, um efeito procíclico de agravamento da tributação que não pode existir. E, portanto, a política orçamental deve ter, por natureza, um efeito contracíclico, e é por causa disso que nós usamos esses dois conceitos. Mas como é que seria a fórmula? Confesso que não consegui perceber. Não, é basicamente dizer assim: repare, nós temos os escalões num índice 100. Se para o ano seguinte, ou no ano em curso, nos últimos meses do ano, é basicamente assim que se faz, procurar um dos indicadores aparece no último trimestre, o outro já é possível levar um bocadinho mais à frente, baseado nos indicadores de produtividade e de inflação. Se eles implicarem que o índice passe de 100 para 103, os escalões têm que ser multiplicados por 1,03 para fazer a atualização. É básico, estou a super simplificar o raciocínio, mas basicamente a ideia é esta: atualizam, se aumenta a produtividade e a inflação, os escalões devem aumentar em linha. Uma das apostas grandes na parte fiscal é o IRC. E a literatura, há pouco falava disso, a literatura económica prova que o efeito multiplicador de uma baixa de IRC é bastante elevado na economia. Mas qual é a perda de receita que estimam com a redução que propõem, que é 2 pontos percentuais ao ano até chegar aos 15%? 500 milhões de euros ano, por cada 2 pontos, não é? E, portanto, no final, quando reduzirmos os 6, estamos a falar de uma redução de 1.500 milhões de euros. É isso. E essa é uma estimativa
conservadora, porque a última vez que se fez uma redução de 2 pontos na taxa de IRC, o que aconteceu foi um crescimento. Claro que há muitas causas para na atividade, na economia há sempre várias causas a contribuir para um certo efeito, mas indiscutivelmente essa ideia conhecida na literatura pela curva de Laffer, de que há um ponto a partir do qual os impostos são tão altos que as pessoas deixam de produzir, de consumir, de gastar, de trabalhar. Se nós puxarmos a taxa um bocadinho mais para baixo, voltamos a ter um incentivo suficiente para a pessoa trabalhar mais, investir mais, produzir mais, consumir mais. E, portanto, nós estamos convencidos que esta, outra vez, é uma conta conservadora. Dever-se-á lembrar, e dever-se-ão lembrar que o PSD e o CDS durante muito tempo até justificavam a sustentabilidade da redução de IRC com não ter efeito negativo de perda de receita, mas nós até fazemos isto com grande conservadorismo. Assumimos que poderá haver uma perda de receita nessa ordem, de 500 milhões de euros por cada 2 pontos percentuais, cientes de que a última vez que isso aconteceu, e em consonância com muita literatura económica, é muito provável que a redução leve a mais investimento, mais atividade económica e com isso a uma geração de IRC maior. Se então aliarmos isto às outras reformas económicas, mais provável é acontecer esse efeito de não perda, mas de aumento de receita. Mas a descida é para avançar logo em 2025, a primeira fase de descida do IRC. Portanto, ela é para estar consolidada em 2028. Portanto, nós faremos 2% ao ano, de maneira a que os 6 sejam consolidados dentro desta legislatura. Estejam em vigor dentro desta legislatura os 6 pontos, nos 3 anos. A grande crítica que se faz a esta vossa proposta é que serão beneficiadas essencialmente as grandes empresas, portanto aquelas que pagam IRC no fundo. Vocês estudaram qual é que será o impacto nas PME, tendo em conta que muitas não chegam a pagar IRC? Ou seja, tem algum estudo que estima a distribuição desta descida por escalões de dimensão de empresas? Nós temos o seguinte, temos esta informação, que são os dados que existem. Existem 500 mil declarações de IRC em Portugal, das quais, portanto, 500 mil empresas, não, e esse é o número que normalmente corre sempre, juntando pequenas, médias e grandes, 265 mil das quais têm lucro tributável. Destas, 130 mil têm lucros acima de 150 mil euros. E, portanto, hoje pagam taxas normais. E há ainda dezenas de milhares de empresas com um lucro entre 50 e 150 mil. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Com a informação que nós temos, confirmamos isto, que a nossa proposta abrange centenas de milhares de empresas, não apenas porque elas estão acima do limiar de PME, mas porque outras são PMEs, mas têm lucros acima. Só há uma parte do rendimento, ou melhor, do lucro, que tem a tributação a uma taxa inferior. E, portanto, nós estamos sempre a falar de 250 mil. Mas assuma que é uma medida para as grandes empresas. Não, então, fundo. Como assim? Então eu acabei de lhe dizer, acha mesmo que há estes 265 mil empresas têm lucro tributável? Acha que as 265 mil são grandes? Depende do valor do lucro tributável, não é? 130 mil têm lucro acima de 150 mil. Acha que há 130 mil grandes empresas em Portugal? Acha? Eu não sei quantas são. Eu queria saber os estudos que vocês têm. Não, é isso que eu estou a dizer. Há 130 mil acima de 150 mil euros. E há dezenas de milhares com lucro entre 50 mil e 150 mil. E, portanto, nós estamos a falar do impacto que, se quiser, empresas que seguramente não são grandes, que têm lucros que são típicos de PMEs, que estão abrangidas pela medida. E, portanto, dizer que há 265 mil com lucros tributáveis, das quais 130 mil têm lucros têm acima de 150 mil euros, dezenas de milhares com lucros entre 50 e 150 mil euros, isto são grandes empresas? Não são grandes empresas com lucros entre 50 e 150 mil. Portanto, não, isso é completamente falso. Isso é uma propaganda que nós contrariamos com números. Quem, à esquerda, fez essa
essa imaginação que nos venha explicar se há centenas de milhares de grandes empresas em Portugal. Não há. Portanto, é uma medida transversal para todas as empresas do vosso ponto de vista. E em relação às tributações autónomas, que essa também abrangeria quem não tem lucros, quem não tem lucro tributável, tem alguma medida prevista de redução das tributações autónomas? Há duas maneiras de... Esta discussão entre a proposta da AD, que é reduzir transversalmente o IRC para toda a atividade económica de todas as empresas, independentemente de se investiram em carros ou não investiram em carros. Ou o Partido Socialista, que andou 4 anos a dizer que íamos ter esta pequena medida, aquela pequena outra medida, e agora, a dada altura, davam uma compensação para as empresas que aumentassem salários. Depois nós sabemos que o universo foi quase inexistente. Estávamos a falar de, não sei, já não me lembro, de 1 dezena, 2 dezenas de milhões de euros de despesa fiscal que aí tinha. A diferença entre o Partido Socialista e a AD é esta. Nós sabemos que são as empresas que sabem melhor alocar os seus recursos. E, portanto, nós não temos que olhar para o balanço de uma empresa e dizer agora é nos carros, ponham dinheiro em carros ou tirem dinheiro de carros. Agora é nas amortizações do edificado. Agora é numa operação qualquer contabilística. Não. Isso é uma lógica completamente errada, ignorante do funcionamento da economia. E por isso nós dizemos, nós pomos as fichas todas, no caso do IRC, em 2 medidas. É isso, é a redução das taxas gerais para todos, e depois é o progressivo alargamento do prazo e dos limites ao reporte de prejuízos, que também tem importância, mas é sobretudo a mais simbólica das medidas. Tributações autónomas não vai haver. Não é essa. A nossa lógica é baixar os impostos. Pergunto porque é uma das grandes reivindicações das associações empresariais e todos. Sabe porquê? Porque eles não esperam uma redução geral da tributação. A nossa prioridade... Portanto, compensa. A redução de taxa compensa a não mexida nas tributações autónomas. Não compensa. Nosso desagravamento de tributação para as empresas é muitas vezes superior à redução do Partido Socialista. Não é uma compensa, mais do que ultrapassa. É evidente que nada disto prejudica que em concertação social se discutam as condições de tributação, os vários aspectos, recolhamos contributos de vários lados e várias empresas. Agora, a medida, como sabe, essa é o grande pedido das empresas. É reduzir as taxas de IRC. Mas ainda pegando nessa questão, não criam outros incentivos ao investimento das empresas, porque as empresas com lucros podem pegar naquilo, podem distribuir dividendos, podem não fazer investimento, as escolhas são várias. Se está a perguntar se não temos outras medidas, temos. Não, de incentivos. Sim, eu chamo a atenção da página 124 do nosso programa, em que nós falamos da eliminação dos constrangimentos à realização de reorganizações societárias. Isto é, hoje há uma penalização pelo crescimento, a revisão dos limites quantitativos ao reporte de prejuízos e expansão das possibilidades de dedução total, a mesma coisa que os grupos de IVA e, portanto... Há outras medidas que promovem o reinvestimento da parte das empresas e o ganho de escala. Embora a grande medida mais simbólica e a mais decisiva é aquela que é mais fácil, e repara, outra vez, voltamos à literatura económica. A literatura económica diz a melhor forma de tributar, a forma mais perceptível, mais eficiente de tributar é alargar a base, portanto, eliminar esses recortezinhos, este e aquele e aquele outro, e baixar as taxas gerais. É a mesma coisa para o IRS, é por causa disso que nós, quando os outros falam em aumentar a dedução à coleta disto e daquilo, do aquele outro, nós pomos todas as fichas na redução das taxas marginais. Já agora, só voltando um bocadinho atrás em relação ao IRS, uma última coisa que lhe queria perguntar. Os escalões já foram atualizados agora, até ao 6º, faltou o 7º, o 8º. A vossa ideia é avançar já com uma atualização destes 2 escalões ainda em 2024? Nós temos que, sobre as medidas que podem ser aplicadas em 2024 de natureza tributária,
só podemos responder a isso baseado no conhecimento da situação do ano que fechou e do desempenho em curso. Seria absolutamente imprudente estar a falar do que é que se vai fazer num ano que está em curso sem informação. O que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que todas estas medidas são para realizar nesta legislatura e, portanto, com o gradualismo que nós apresentamos aqui, como sabe, no caso do IRC também falamos gradualmente, depois da redução das taxas, falamos no tema das derramas. No caso da derrama municipal teria sempre ser com compensação dos municípios, das autarquias por perda de receita, mas garantidamente para implementar gradualmente a partir do próximo ano todas estas medidas. O que pode ou não ser aplicado ainda no ano em curso dependerá de um conhecimento da situação efetiva, quer do ano que fechou, o carry-over e o impacto no orçamento de 2024 e a execução orçamental à data. Avancemos para a Justiça Económica. Há pouco já falou sobre isso e que iríamos lá e cumpre-se a promessa. Defendem a simplificação de procedimentos de resolução alternativa de conflitos no âmbito de causas de pequeno valor e grandes litigantes. O que é que afinal deveria sair dos tribunais, ir para a arbitragem? Qual é a opção que tomam nesta matéria? Está-me a pedir que faça já a lei e não a orientação de programa económico, o que obviamente é manifestamente impossível. Mas nós temos, por exemplo, começando na litigância, agora não grande litigância quantitativa, mas litígios maiores, no caso tributário, a ideia de alargar a possibilidade e os limiares para o recurso à arbitragem tributária. Porque, como sabem, nós tipicamente, a justiça económica, estamos muitas vezes a falar, ou fala-se a propósito da justiça comercial, dos tribunais de comércio, tribunais comuns, mas há uma dimensão muito importante para as empresas, que é a litigância que hoje corre na mais parada de todas as jurisdições, que é a administrativa e fiscal, onde o caso então aí é mais dramático, e aí temos uma série de outras medidas, incluindo alguma dissuasão à litigância de recurso repetido da parte da autoridade tributária quando ela já não tem sentido e já houve uma derrota e, portanto, e um protelar da litigância sem justificação. Aquilo de que falou é uma coisa diferente, é mais no domínio da justiça económica e procuram, se quisermos, racionalizar processos que ou têm pouco valor, tipicamente estamos a falar de litígios de consumo, onde haja entidades que, por causa das suas relações de massa, têm número de processos muito significativos. E nós precisamos de expandir esse tipo de recurso desse tipo de litigância, tipicamente litigância de consumo. Portanto, estamos a falar de operadores de telecomunicações, coisas mais desse âmbito. De relações de consumo. Temos muitas entidades que têm essa relação de massa com os seus clientes. Tipicamente é empresa ou produtor consumidor e menos, como se diz, business to business, usando a linguagem mais business to consumer, B2C do que B2B, mas é sobretudo isso que está aí pensado no caso em particular da arbitragem. Em relação a arbitragem e outros mecanismos de resolução alternativa, sim. Eles não são necessariamente arbitragem, há mediações. E como é que pretendem agilizar os processos de heranças? Falam em particular das situações em que estão em causa bens imóveis. A alternativa seria obrigar as pessoas a vender. Como é que farão isso? Essa medida vem desde o nosso pacote da habitação, na verdade. E o tema aqui é este: começando, há dois tipos de casas em Portugal
que levam a que ativos fiquem parados, imobiliários e não imobiliários, que são as heranças e as insolvências. Por os dois se eternizarem dentro ou fora dos tribunais, dificultam uma reafetação de ativos que podiam ser utilizados, que ficam a degradar e que não estão a ser colocados em produção e em utilização por outros agentes. No caso específico das heranças, há vários temas. Um deles é também a desjudicialização e procurar que haja a resolução fora de tribunais. Voltamos aos mecanismos de resolução alternativa de litígios. O outro ponto tem a ver com a aceleração, no caso das heranças, da alienação e da divisão, procurando simplificar os mecanismos de conversão em liquidez do património. Obrigando as pessoas a vender. Obrigando as pessoas a vender, não necessariamente. Pode haver outros mecanismos de liquidez em que os proprietários se transformam não em coproprietários de um imóvel, mas de unidades de participação de um bem ou de um património que tem aquele imóvel, sendo que o título unidade de participação é mais fácil de liquidar por aqueles que querem sair do que de outra forma, sem haver necessidade de a pessoa ter que estar a vender outros ativos para conseguir pagar tornas e etc. E, portanto, há vários mecanismos pelo mundo fora para fazer esta solução e para procurar contribuir respeitando a propriedade. Já agora, outra coisa que nos distingue da esquerda é uma rejeição, já porque estamos a falar de heranças, da aplicação do imposto sucessório. Passam cerca de, creio que 2 décadas agora, comemoram-se 20 anos, que eu acho que é uma razão para comemorar, do fim do imposto sucessório em Portugal. Ele é expressamente previsto e proposto por alguns partidos da esquerda, e o Partido Socialista, dada a sua promessa de aliança à esquerda, provavelmente apadrinhará isso também, e é algo que nós nos opomos a existência desse imposto sucessório em Portugal, que é altamente penalizador, não apenas para as famílias que querem poupar, mas também depois para aqueles que são obrigados a vender outro património para conseguir pagar ao Estado, o que é manifestamente injusto e nós recusamos. Esta é uma edição especial da podcast Soma dos Dias do Jornal Negócio. Convidamos os 2 coordenadores dos programas eleitorais do Partido Socialista e da Aliança Democrática. Hoje connosco temos António Leitão Amaro, que coordenou o programa eleitoral da AD, da Aliança Democrática. Passemos para a Segurança Social, outro tema que tem dominado muito a atualidade. Está a ser feito um estudo que já foi, aliás, terminado sobre o financiamento da Segurança Social. A AD já disse que não pretende fazer grandes mexidas ou nenhuma durante a primeira fase, ou seja, durante a primeira legislatura. O que é que vão fazer com este trabalho que esta Comissão fez e que estudou o assunto e que está para ser entregue agora em março? Esta legislatura é para ser uma legislatura de estabilidade e valorização para os pensionistas. E por isso é importante dar-lhes a garantia que, diferentemente do que o Governo Socialista tentou fazer aqui há 2 anos, quando na calada deu com uma mão e tirou com 2 e ia cortar 1.000 milhões de euros, e cortou 1.000 milhões de euros no sistema, para depois se arrepender depois de muita pressão, designadamente uma campanha de outdoors que fizemos pela rua a dizer que não se podiam cortar 1.000 milhões de euros nas pensões e que nos opunhamos. Depois de cortar 1.000 milhões de euros, arrependeram-se uns meses depois e voltaram atrás. E portanto esta legislatura é uma legislatura, tem que ser uma legislatura à próxima de estabilidade e de confiança, depois de os pensionistas terem sofrido porque perderam o poder de compra em vários anos desta legislatura que passou. Ponto 1. Segundo ponto, o próprio Primeiro-Ministro António Costa, quando anunciou esse corte de 1.000 milhões de euros, quer dizer, não o disse, mas anunciou encapotadamente, disse que o faria, e depois nas semanas seguintes, para se justificar que havia uma dificuldade de sustentabilidade ou uma questão de sustentabilidade na segurança social, e por isso encomendou um estudo. E o que nós pretendemos fazer é que esta legislatura de estabilidade considere esse estudo, com certeza, mas que a sociedade portuguesa, a partir de técnicos independentes, e não pessoas ligadas ao partido A, como talvez tenha sido parte, deste caso nós não conhecemos bem
o trabalho e os termos, mas vamos ver se há, com base em trabalho especializado e independente, se avalie o contributo deste estudo encomendado pelo Governo, há de ser mais um, para se chegar ao final da legislatura, termos uma ideia clara e não ser uma coisa partidária, a percepção sobre o estado da segurança social e as suas perspectivas de muito longo prazo, e com base nisso, coletivamente, façamos uma deliberação para que os eleitores se possam pronunciar sobre ela e sobre as escolhas em cima da mesa para uma legislatura seguinte. Uma das medidas, enfim, que tem sido mais falada das vossas propostas é o aumento do CSI para os 820 euros em 2028. A ideia será manter intactas as regras de acesso ou vão também, em contrapartida, dificultar o acesso? Não vamos nada dificultar o acesso, e o líder do PSD já admitiu designadamente a reflexão sobre um deles, que é um critério que se aplica não a todos, mas a alguns dos escalões de beneficiários, que é o tema da ponderação do rendimento dos filhos. O que nós não sabemos hoje, e é uma boa oportunidade para usar este microfone para fazer esse apelo ao Partido Socialista, dizer aceita ou não aceita o aumento do CSI, do indexante, para 820 euros. Queremos ou não queremos garantir aos pensionistas portugueses que têm sempre um rendimento de 820 euros? É uma coisa diferente. Obviamente há aí um partido que anda a falar de aumentar todas as pensões, esse valor, toda a gente sabe que isso é um disparate de preço, de custo, e é injusto. Para se perceber, o que é que está aqui em causa? É uma medida que olha para o conjunto de rendimentos que cada pensionista tem e dizer assim, se o único rendimento que esta senhora tem é uma pensão de 300 euros, nós precisamos de lhe dar um suplemento que eleva o seu rendimento até 820 euros. E, portanto, para esta pessoa, de 300 e poucos euros, há um ganho de 520, que é proposto pela Aliança Democrática. Porque é que ele é justo? Por muitos destes casos, muitas delas são mulheres que trabalharam durante décadas, começaram de meninas a trabalhar em casas, muitas vezes na sua, outras vezes na agricultura, em fábricas sem contribuir para a segurança social, e têm vidas de trabalho, mas não de contribuições registadas. Portanto, estamos a fazer reposição de justiça histórica e garantir dignidade na sua vida. E, portanto, para estas mulheres e homens também, com estas pensões únicas de 300 euros, queremos garantir-lhes um rendimento de 820. Não sabemos se o Partido Socialista apoia. Agora, onde é que não se justifica? É se a pessoa tem uma pensão de 400, mas depois tem outra pensão de 450. Imagino que tem património, por exemplo. Ou tem, não é só património, e rendimento. Rendimentos de património. E tem rendimento, imagino, investiu, tem casas, fez uma opção de não contribuir, aí sim, porque estava a contribuir através a forrar com imóveis, e tem rendimentos de 1.500 euros. Não faz sentido que o conjunto dos contribuintes estejam aqui a dar um suplemento, porque este é um suplemento para garantir dignidade mínima e um rendimento vão olhar mínimo. também para as regras de acesso, era a questão que estávamos a colocar. Sim, mas as regras de acesso já cuidam destas situações todas. Com o mínimo de existência. Há uma, que é o conceito da condição de recursos. Condição de recursos, peço exatamente, a condição de recursos. E, portanto, aqui o ponto é, há uma que tem sido apontada como tendo alguma injustiça. Repare, mas veja o vazio que o Partido Socialista tem, porque não quis falar da medida, disse, mas então, e quem tem os filhos a contar? Primeiro diziam que eram todos, e depois perceberam que não eram todos. Há muitos que não, para vários escalões que não têm que essa condição não se aplica, mas para aqueles que têm, disseram, e nós dissemos, estamos disponíveis para analisar isso. Nós queremos é garantir aos pensionistas que dispõem de um rendimento de 820 euros. Mínimo. Já que estamos a falar de rendimentos, como é que vão conseguir aumentar o salário médio para 1.750 euros até 2030? Portanto, ainda temos alguns anos pela frente. Isto praticamente congelar, ou mesmo em termos reais, porque o aumento nominal seria de 5% até ao final da década, tendo em conta aquilo que se espera de aumento do salário mínimo. Isso não seria comprimir novamente muito... Não, a nossa é, primeiro, estabelecer este limiar, ou este objetivo
com o ganho de 5 pontos ao ano, se assumir que a inflação regressa para o torno do objetivo, para ficar em torno do objetivo do Banco Central Europeu, estamos a falar de assumir um ganho de produtividade grande, ou seja, é ambicioso outra vez. É verdade que numa fase inicial, até este motor arrancar, os aumentos do salário mínimo têm uma percentagem um bocadinho mais acelerada. Ficaria um bocadinho abaixo do objetivo que nós anunciamos de 1.000 euros se aplicássemos a mesma fórmula. Creio que ali será ali à volta dos 930 euros seria o resultado. E portanto, se quiser, não se anula completamente a tendência de compressão que se viveu nestes anos para trás. Agora, atenua-se muito. As pessoas não nos vão ver agora aqui os gestos, mas passámos de uma cunha muito apertada para um abrir e para uma tendência mais paralela, que deve ser o objetivo de longo prazo. Como é que isso se consegue? E essa era a sua pergunta. Exato. Portanto, na verdade tinha duas. Uma era se nós tínhamos esquecido o tema da compressão da margem. Não. Nós aqui alargamos a compressão ou eliminamos gradualmente a compressão, com um objetivo que é muito ambicioso, e depois temos que trabalhar muito para conseguir esse aumento, e para o fazermos precisamos das tais reformas económicas que gerem mais produtividade para pagar esses salários. Nós não vamos decretar o salário médio por lei, é evidente. Vão sempre negociar em concertação social. Vai ser negociado em concertação social e vamos ter que dar incentivos. Obviamente, quando nós damos um grande incentivo para um suplemento de prémios de desempenho, por o isentarmos de impostos e de contribuições, nós estamos a contribuir para um aumento significativo do rendimento. É praticamente não, é na ordem de um 15º mês, de mais um salário, e portanto aí fazemos uma contribuição, mas repare, isso é retirar-lhe o custo fiscal. Nós precisamos de aumentar as condições de produtividade das empresas para continuarem a pagar e depois, sem prejuízo disso, fazerem os aumentos salariais também que são necessários. E para isso lá temos as medidas de reforço do investimento, redução de custos de contexto, flexibilização de mercados, redução da tal burocracia e dos custos induzidos pelo Estado, agilização da atividade económica do Estado, aumento da inovação e da integração de ciência na atividade económica, conjunto de reformas da concorrência, da justiça económica, de que falámos há pouco, aceleração dos bens que estão e dos inativos, se quiserem, que estão parados na economia portuguesa e que têm que ser rapidamente reafetos à atividade económica, e que são tudo medidas que geram o aumento da produtividade, que sustentam o aumento dos salários. Salários também para a administração pública. A AD fala em garantir atualizações anuais à inflação. E se tivermos um surto inflacionista, como é que isto pode ser, como é que pode ser a fórmula calibrada? Repara, vamos lá ver, quando há um surto inflacionista, ele, mais tarde ou mais cedo, e normalmente mais cedo, chega aos impostos e à receita fiscal antes de chegar aos salários. E o que aconteceu nos últimos anos de surto inflacionista é que o Estado engordou e pôs os funcionários públicos a emagrecer. O caso, sobretudo, dos trabalhadores mais qualificados da administração pública é especialmente grave. Esses perderam poder de compra com poucos trabalhadores na sociedade portuguesa. Eu, aliás, faço esse repto. Quem é funcionário público? Licenciados, técnicos superiores, e depois temos os médicos, os professores, enfermeiros, sabem o que perderam de poder de compra nesta legislatura, porque o Governo os atualizou menos que a inflação. E, portanto, quando estava a ter ganhos de receita fiscal muito impressionantes, muito grandes, também por causa da inflação, mas porque fazia aqueles truques de não atualizar os escalões, e ao não atualizar os escalões aquilo era um aumento de IRS. Quando o Governo diz, não aumentei o IRS. Mentira!
Nós há bocado passámos por isso. O Conselho de Finanças Públicas já fez as contas. Foram cerca de 500 milhões de euros no ano de 2022 de aumento de IRS pela decisão de não atualização dos escalões. Pronto, e portanto... Mas o que é que vocês propõem? O que é que a AD... propõe esta garantia deste princípio da atualização à inflação, e a sua pergunta era mais se íamos abdicar dessa proposta ou se iríamos manter a prática e se íamos manter a prática do governo de engordar os bolsos do Estado e não partilhar esse aumento de receita com os funcionários públicos. Não. É isso que disse, e por isso é que é preciso preservar o poder de compra dos funcionários públicos, havendo uma situação particularmente grave nos mais qualificados dentro da administração pública portuguesa, que sofreram muito ao longo destes anos e que têm hoje na AD a única fonte de justiça que pode existir. Passamos à habitação. Em relação à vossa proposta de garantia pública para a aquisição de habitação, essa medida não pode de alguma forma acabar por distorcer o mercado? Disseram que iam colocar limites. Que tipo de limites é que poderá haver, tanto ao nível do rendimento dos potenciais beneficiários como ao nível do valor dos imóveis que estão a ser comprados? Uma nota. É muito engraçado como há mais de 1 ano e meio toda a iniciativa política e de medidas novas têm vindo a ser trazidas pela AD. A ideia de haver uma garantia pública pelo PSD e agora conjuntamente com o CDS. A redução do IRS que existe em 2024 só existiu porque o PSD fez uma proposta muito mais ambiciosa que o governo tinha no verão. O famoso discurso do Pontal, com os 1.200 milhões de euros de IRS, o governo copiou em fraquinho, em pouquinho. Atualização dos escalões, a mesma coisa que o governo não estava a fazer. No caso da habitação, esta medida que agora aparece no programa eleitoral do Partido Socialista, que é diferente, porque era uma garantia tendencialmente geral sobre a totalidade ou perto da totalidade é diferente da nossa, mas é porque copiaram uma medida que nós propusemos, que é exclusivamente para os jovens, que basicamente se confrontam com esta situação, tentam comprar casa nos primeiros anos de vida de trabalho e têm que ter uma espécie de 2 entradas. Têm que pagar o IMT e o Imposto de Selo ao Estado e têm que ter 10, 15, 20% que o banco não financia. E aquilo nós isentamos-la de IMT e Imposto de Selo para não terem que pagar uma entrada ao Estado e damos uma garantia para que o banco possa financiar 100%, apenas nesta margem, nos tais 10, 15%. Pronto. O que é que nós precisamos fazer? Obviamente, como esta é uma medida pública para corrigir uma dificuldade transitória por jovens em situação de escassez de poder de compra, ela tem que ser limitada no valor do rendimento dos jovens e no valor dos imóveis. Não vamos, obviamente, dar garantias públicas para comprar casas de 1 milhão de euros. Nem de 800 mil euros. Nós não fixámos o valor no programa eleitoral porque precisamos das estatísticas atualizadas da distribuição dos preços no momento que entrarmos no governo e do perfil de rendimentos também nos jovens, que a informação é muito limitada para poder ser. Há um limite previsto para a renda acessível, poderia ser idêntico, salvo erro, são 37 mil euros anuais. Não pode ser, não parece que os limiares da renda acessível, sobretudo relativamente ao valor dos imóveis, então, sobretudo aí, sejam adequados, porque já hoje excluem uma grande parte da oferta que chegaria à classe média. Portanto, não há nenhuma bala, não há nenhum valor mágico aí definido, mas não pode excluir tantos quanto exclui os limiares atuais da renda acessível ou do subsídio de renda, por exemplo, na Câmara de Lisboa, que são valores generosos, mas mesmo assim têm que ser pensados especificamente para isto. A sua pergunta era se não iria, a outra era se não iria criar distorções. Se formos para uma lógica de garantia total, sim. Ou perto de total, em que o Estado, na prática, assume o risco. Ou, na prática, estaria a comprar casas, pessoas num horizonte da sua vida, sem a certeza que tinham capacidade para comprar. Repare, nós estamos a falar de uma coisa diferente. Nós estamos a falar de um instrumento que cobra 10, 15% do preço, que são os primeiros a pagar de volta ao banco e por isso a libertar o Estado dessa responsabilidade, e que, portanto, não tenderão
a gerar um efeito especialmente grave, agora tem efeito. E por isso é que nós dizemos que o problema da habitação não se resolve com o subsídio de renda que o Estado, deve ser o Estado e não os proprietários, a dar às famílias que procuram casa e aos jovens em situação vulnerável, nem com estas medidas de compra da primeira casa. Isto são medidas sobre a procura. Todas as medidas sobre a procura terão algum efeito no equilíbrio entre a oferta e procura e no valor dos preços, mas têm que ser bem calibrados, que é para não acelerar esse efeito, e depois têm que ser, sobretudo, contrapostos com medidas muito agressivas, muito fortes de expansão da oferta, que é aí que está a chave para a resolução do problema da habitação. Houve duas medidas importantes nestes últimos tempos tomadas em nome da habitação. Uma delas tem a ver com os residentes não habituais, a outra tem a ver com os vistos gold. Em relação a estes dois regimes, o que é que pretendem fazer? Voltar atrás em algum deles? Primeiro, assinalar que a forma como o governo agiu, que foi em fevereiro dar anúncios públicos de que queria rasgar retroativamente pessoas que tinham horizontes de uma década com o regime do regime dos residentes não habituais tributário, ou que tinham as autorizações de residência, os famosos vistos gold, autorizações de residência para investimento, que eles rasgavam os títulos existentes depois das pessoas já terem investido. Isso é rasgar a proteção da confiança, pôr em causa a proteção da confiança dos investidores estrangeiros. Isso é um absurdo, se quiser, é um disparate que custou muito. Nós perdemos muito investimento, e há muitos indicadores e dados internacionais de países como Espanha e Grécia que tiveram um aumento depois do investimento estrangeiro por estes canais, que antes era dirigido à economia portuguesa. É esse investimento, esse capital que vinha de fora, ia permitir construir mais casas, alimentar outros negócios pelas cidades fora. E, portanto, a forma como o governo fez foi profundamente errada. Em segundo lugar... Mas vai voltar atrás ou não? Era possível haver ajustamentos a isso. Por exemplo, no caso dos vistos gold, que eles não acabaram completamente. Ao final, depois do governo ter levado muita pancada e ter na política neste sentido, e de se ter percebido que tinha sido um grande disparate o anúncio que fizeram, começaram a reduzir as condições e acabaram por deixar umas coisas e outros fins. Sim, e portanto, o mercado está a adaptar-se, ok. Mas a parte do imobiliário, por exemplo, foi cortada completamente. Geograficamente foi nas áreas de Lisboa, do Porto e outras que não territórios de baixa densidade, foi cortado. Há uma lógica muito residual. Agora, recuar ou regressar a um período, aos termos originais de investimento amplo em imobiliário não faz sentido. Porque houve um ciclo em que os efeitos se geraram. Agora, podia e pode haver um melhoramento dos mecanismos para o dirigir para apoiar na satisfação de falhas de mercado ou de necessidades de alimentar a oferta de arrendamento acessível. É uma possibilidade a analisar. O caso dos residentes não habituais é um caso muito diferente, porque ele deve equilibrar uma preocupação de atrair residentes de outros países com uma preocupação de equidade dentro do horizonte nacional. E o nosso objetivo deve ser aproximar as tributações, não por aumentar impostos para alguns que estávamos a atrair, incluindo portugueses que queremos que regressem, mas de reduzir impostos para quem cá vive. E essa trajetória de aproximação devia ter sido feita dessa maneira. Portanto, não vão mexer de novo nos residentes não habituais? Não vamos. Acho que é uma matéria que merece discussão, merece análise, em que se percebe a existência de desigualdade, e ela deve ser assumida no sentido de reconhecida, deve ser reconhecida, ela existe. A aproximação e a correção da desigualdade deve ser mais feita por redução dos residentes, as pessoas que cá vivem e que devem pagar menos impostos.
O nosso tempo chegou ao fim, infelizmente o tempo é escasso, por isso não temos tempo para mais perguntas. Agradecemos a António Leitão Amaro, ele que coordenou o programa eleitoral da Aliança Democrática, é o convidado deste Soma dos Dias especial. As legislativas antecipadas 10 de março estão aí à porta.